Você em Foco dessa segunda-feira. Hoje os meus convidados são especiais. Estou recebendo aqui no programa o prefeito de São Miguel do Oeste, Wilson Trevisan. Também vou mostrar uma entrevista de uma visita que eu fiz ao meu amigo e jornalista da RIC TV Record em Chapecó, o Diego Antunes. Enfim, o programa está cheio de informação, cheio de histórias bacanas e vale a pena você curtir. Fique comigo. Você quer dar um upgrade na sua internet? Entre em contato com nossa equipe e confira nossas opções. MKNet, com você, sempre conectados. Como disse, o programa Você em Foco de hoje é especial, os convidados são especiais. Estou recebendo aqui o prefeito de São Miguel do Oeste, Wilson Trevisan. Seja bem-vindo, prefeito. Tudo bem? Tudo certo? Tudo bem. Fique à vontade, por favor. Okay. Seja bem-vindo ao programa Você em Foco. Prefeito, sim, fala. Fechando 2 anos aí de sua gestão, fechando também o ano de 2018, a gente sabe que os municípios, por si só, tiveram aí redução, inclusive no repasse da FPM, tiveram diversas dificuldades este ano. Como é que o senhor avalia esses 2 primeiros anos de governo aqui em São Miguel do Oeste? Olha, sempre que você assume uma gestão do município, principalmente como São Miguel do Oeste, né, é bem importante que você esteja preparado para isso e que você consiga, né, entender um pouco da gestão. E foi o caso do nosso grupo que assumiu a prefeitura, né, um grupo muito preparado, muito bom. Claro que nós tivemos problemas, né, dos mais diversos. Primeiro, nós tínhamos aí uma conta de restos a pagar relativamente alta, né, do governo anterior, que conseguimos num ano superar isso, né. Este ano, né, nós tínhamos um planejamento de fazer alguns investimentos um pouco mais fortes. Mas em virtude também da queda da arrecadação, e isso não é um privilégio de São Miguel. Os municípios todos do Brasil inteiro tiveram aí uma arrecadação, os que não caíram ficaram do mesmo jeito, só que as despesas subiram. Então deu um desencontro aí de caixa para os municípios. E aí nós tivemos que segurar aí um pouco os investimentos que nós pretendíamos fazer nesse ano. Então vamos ter que replanejá-los, né, para outro exercício, para cumprir aquelas obrigações que estão no dia a dia, como folha, 13º, manter... E continua ou até aumentando, né? Aumentando. Aí manter o lixo em dia, manter, enfim, a cidade limpa, manter as estradas, e nós seguramos aí um pouco os investimentos que nós queríamos fazer. Qual foi o maior desafio nesses 2 primeiros anos? Olha, eu acredito que desafios assim específicos, né, a gente não teve, né? Eu penso que talvez a implantação do rotativo, né, foi um dos momentos de uma decisão muito forte, né, porque os governos anteriores eles não implantaram o rotativo, né, não conseguiram, não queriam, não sei, né, como que funcionava na época, né, mas nós aí resolvemos encarar isso de frente. E com todos os problemas que tem, e com todas as dificuldades que nós temos em relação a isso, hoje nós temos aí 76% de aprovação, né, do estacionamento rotativo. Então, um índice bastante alto, né, que com o tempo vai subir ainda, eu acredito. Eu falo seguidamente com os prefeitos da região. E todos eles parabenizam. Olha, agora eu venho para São Miguel do Oeste, eu tenho onde estacionar. Eu consigo estacionar. Antes eu tinha que fazer 1 quadra, 2 quadras. Sábado, então, era impossível. Então, eu acho que o comércio ganhou com isso e devagarinho a gente vai crescendo. Então, são as dificuldades. A primeira dela, claro, foi enfrentar a dívida que nós recebemos do governo passado e ter que fazer uma contenção durante 9 meses para quitar aquela dívida. Parcelamos em 9 meses e quitamos, né, em 9 meses. E esses desafios são dos mais diversos, mas cada um se apresentando com uma cara, porque não tem assim um desafio específico. Posso dizer assim, este foi um grande desafio. Cada área, né? Sim, apresentou a sua... Teve aqui uma questão também muito forte que nós enfrentamos no começo, que é o tapa-buraco, né? Não sei se você lembra. Nós implantamos um novo modelo, onde a gente faz um modelo mais
com uma durabilidade um pouco maior, que ele tem uma durabilidade maior, que fica também uma condição de trafegabilidade melhor, uma mobilidade melhor. E são desafios assim, dos mais diversos que se apresentaram e que tem que ir vencendo. Se você esperar que na prefeitura não vai ter problema, então não se candidata a prefeito. Lá sempre tem, né? Bom, aproveitando que o senhor falou do rotativo, a gente sabe que mesmo com essa aprovação com base na pesquisa, ainda há sim muitas críticas. Foi forte a questão da mão única, parece que agora deu uma acalmada na mão única, mas o pessoal está questionando a mudança que houve na execução da multa, por exemplo, quando é descumprido o horário. Esse é o momento, é o que as pessoas estão discutindo. Se pensa em alguma forma de mudar isso, o que efetivamente aconteceu, o que pode ser feito? Olha, nós temos aí uma segurança muito grande, depois da pesquisa que nós fizemos, em relação às ações que nós fizemos no trânsito, né? E nós estamos mudando para facilitar. Agora, por exemplo, acho que foi um erro não ter retirado as rótulas logo no começo, né? Nós tínhamos uma dúvida em relação se ia colar ou não as mãos, né? Então mas acho que foi um erro, nós devia ter feito logo. A 15 de novembro hoje ficou muito melhor para trafegar, ficou mais tranquila, não confunde tanto os motoristas, né? E está funcionando bem, né? Em relação também às multas, recentemente, isso é uma decisão judicial, né? Que tirou aquela multa de R$10 e logo entrou em vigor, né? A multa de R$195, que é por lei. O que eu acho que houve aí também uma precipitação, né? Tanto da empresa, como talvez do Departamento de Trânsito da Prefeitura, no sentido de exigir lá que a polícia tomasse as providências, né? A empresa, até pessoas até o próprio diretor do trânsito ligou para a polícia para tomar algumas providências quando a pessoa não pagava, né? Eu achei, sinceramente, a medida desnecessária, achei ela dura demais, né? Achei que nós devíamos dar um tempo, né? Tanto que eu pedi isso, né, para dar um tempo, segurar até que a gente negocia. Hoje mesmo nós chamamos a empresa conversamos, hoje não chegamos ainda num consenso em relação a como fazer para voltar esse valor, né? Tentar revogar estamos trabalhando, né, uma negociação com a empresa no sentido, né, de aproximar as coisas e nós poder, porque também a empresa tem uma rentabilidade, ela tem 25 funcionários aqui em São Miguel do Oeste. Então veio uma nova empresa para São Miguel do Oeste. Agora também tu não pode inviabilizar a empresa, então tem que olhar os dois lados, né? Eu acredito que com o tempo, né, isso vai se consolidar. Então nós estamos trabalhando para amanhã, aí, talvez, ou no máximo quarta-feira, chegar numa solução negociada com a empresa em relação a esses assuntos. Aí nós vamos explicar. Até porque essa multa que é emitida atualmente agora pela Polícia Militar não iria para a empresa, né? Não, nada vai para a empresa. Aí que está uma parte da sustentabilidade também, né? Principalmente quando o rotativo ainda não está pleno, né? Não está funcionando plenamente, né? Exatamente eram essas multas, na verdade. E nós não queremos que a multa seja renda, né? Nós estamos negociando com a empresa para achar uma outra forma, né? Para não incidir aquela multa de 195 e também, né, para não a empresa ser penalizada aí quando alguém não estaciona, porque também tem que ter uma penalidade. Quem não paga o estacionamento, quem não aloca o carro no espaço, ele automaticamente vai ter que ter uma penalização, porque senão ninguém vai pagar mais o rotativo. Então tem essas questões todas, mas avançou bastante a conversa hoje, né? Mas nós temos mais uma rodada de conversa e as coisas estão andando aí, eu acredito, para achar uma solução boa, né? Para a população de São Miguel do Oeste, melhor até que nós tínhamos, né? Que bacana. Uma outra situação que a gente sabe que agora, final do ano, encerra, é a questão da acessibilidade, especialmente na área central. A gente observa em alguns locais ainda que há imóveis que não começaram, obras não começaram a fazer. O que isso vai acontecer? A Prefeitura talvez vai notificar caso não seja cumprido esse prazo, já que existe um TAC com o Ministério Público? Olha, o TAC não será renovado, né? Não será ampliado, não será renovado, vai valer, né? Esse TAC que foi feito aí não vai ser alterado em nada, foi feito no governo anterior, assim ele vai ficar. O que nós vamos fazer em relação aos passeios, né? Nós estamos já conversando com aquelas empresas ou residências onde ainda não tem o passeio, né, para eles entregarem o projeto até 31/12.
Quem entregar o projeto na prefeitura até 30/12 vai ter aí 90, 120 dias para concluir depois do prazo sem receber a multa. Agora, quem não entregar o projeto, quem não for lá solicitar a orientação por parte da engenharia da prefeitura e não aparecer e simplesmente deixar como está, vai ser notificado. É uma forma, eu não tenho como descumprir um TAC que foi assinado. Né? Circulou por aí que o TAC foi assinado pelo município, né, junto com o Ministério Público. E por se tratar de um passeio público, a responsabilidade é do poder público. Não, ponto... tem uma lei, né, foi esclarecido, eu estava de férias quando aconteceu esse fato, né, de ser levantada essa dúvida, mas já foi esclarecido, existe uma lei, o Código de Postura Municipal, que remete, né, ao proprietário do imóvel a responsabilidade de fazer o passeio. Mas está bem tranquilo, tem um número muito grande. Olha, a engenharia hoje estava lá, é gente pedindo informação, é gente querendo fazer, as pessoas estão contribuindo. Eu tenho que agradecer até a contribuição das pessoas. A gente tem empresa, eu vi o Colégio São José ali, por exemplo, está fazendo uma quadra inteira de calçamento. São 400 metros de passeio, né, que eles estão fazendo, e isso aí demonstra, né, que eles estão contribuindo, não é com o prefeito, é com aquelas pessoas que precisam, com a pessoa que precisa circular. Isso aí não é para mim, né? Isso é para deixar a cidade mais bonita. Até nesta semana que passou, estava aqui em São Miguel do Oeste, semana passada, o secretário de Planejamento e Fazenda e presidente do CONFAS de Santa Catarina, membro do CONFAS, diretor do CONFAS, por parte da FECAM em Santa Catarina. Ele andou pela cidade, ele disse que ele fazia muitos anos que ele não andava numa cidade tão bonita como São Miguel do Oeste. Então nós temos também as pessoas que estão fazendo o passeio, que estão fazendo a melhoria, que estão plantando flor, que estão cortando a grama, estão ajudando eles em primeiro lugar, né? E também as pessoas que circulam e deixando o município bonito. Quem não gosta de ter a casa ajeitada, bonita, né? Eu já vi gente, só para dar uma ideia para vocês, humilde, parcelando em 10 vezes o passeio, né? E tem gente que tem muito dinheiro e não fez ainda. Então, quer dizer, nós vamos ter que ver isso, né? Porque as medidas têm que ser igual, né? Tem que ser para todos, né? Se aquela pessoa que é aposentada parcelou em 8, 10 vezes e fez o passeio, por que eventualmente alguma pessoa que tenha mais posse não possa fazer, não pode fazer esse passeio, né? É claro que, nós, como disse, nós vamos dar uma flexibilizada, um prazo aí no máximo 120 dias depois de janeiro, mas para quem entrar com o projeto esse ano. Quem não entrar, já em janeiro começa a receber as notificações. Para quem apontar o interesse, já é a iniciativa certo, de fazer. Exatamente. Que legal. Agora, fechando 2018, como é que o senhor fecha agora este ano e quais as perspectivas já para o ano que vem? E os próximos 2 anos também, a gente teve mudanças aí em todo o sistema político nacional, estadual também. Como é que o senhor encara isso, como é que vê isso agora para os próximos 2 anos também? Primeiro que a mudança no quadro político isso é uma coisa natural, né? Que aconteceu e a vontade da população aconteceu para se eleger aí um governador novo, que não era do meio político, e assim como um presidente que era do meio político, mas é novo e enfim, foram eleitos com uma quantidade muito grande de votos, tem que respeitar. E até eu disse outro dia, nós temos que dar um tempo também, né? Para eles organizar a casa. Ninguém vai querer cobrar a semana que vem, o mês que vem, o Estado para trazer recursos para São Miguel, mas eu penso que no tempo, conforme vai acontecendo, nós vamos ter, né, aí que conversar com o governador para ele atender os municípios. Eu só quero que ele atenda da mesma forma, todos os municípios da mesma forma. E ele vai precisar ajudar um pouco, porque o Raimundo Colombo, por exemplo, colocou em São Miguel do Oeste, em 7 anos de governo, né, mais de 20 milhões. Então, acho que ele também, para frente, ele vai poder ajudar um pouco. Mas então não vamos cobrar ele agora. Agora, em relação ao fechamento do ano, eu, apesar das dificuldades, eu sempre sou uma pessoa otimista, realista, né? Mas que vou buscar sempre uma saída. E nós fizemos contenções as mais diversas durante o ano para fechar o ano. Né? Fechar o ano bem. Nós pagamos, inclusive, esse ano, o 13º salário em maio, a primeira parcela. A segunda parcela vamos pagar até dia 10 de dezembro agora, vamos pagar também antecipado. Estamos pagando salário rigorosamente em dia, né? Os fornecedores não tem um, né, atrasado, a não ser que não levou lá a nota na prefeitura que prestou o serviço e ainda não levou, mas, enfim, né, não tem um atrasado, um fornecedor atrasado. Então, e nós pretendemos fechar o ano com um certo equilíbrio, né, um saldo parecido com o do ano passado, porque o ano passado nós tivemos um superávit financeiro que fazia anos que São Miguel não tinha num exercício, né, administrando com mão de ferro, dizendo muito não, né? Fazendo aquilo que tem que ser feito. Agora, não faltou remédio, né? Não faltou vagas na creche, não faltou merenda escolar, as estradas do interior estão tudo em ordem,
tem o tapa-buraco que é permanente, pode ver que cada mês nós temos uma rodada de tapa-buraco na cidade para manter a mobilidade em ordem, né? E as coisas estão, as consultas, os exames, estão tudo em dia, né? Dentro daquele prazo normal. Hoje nós estamos atendendo mais rápido do que na estima privada. Por exemplo, planos de saúde hoje demora mais para atender do que a prefeitura quando marca uma consulta, né? E isso está tudo dentro de um planejamento feito, né, para gastar, né, aquilo que se arrecada, como você faz na tua casa, né? Tu tem um salário, as pessoas têm um salário e elas têm um gasto para fazer. E a prefeitura não é diferente, então tem que fazer isso. Tem que reservar um pouco para cumprir cada ação, né? E aí nós fizemos isso e aí eu penso que, apesar dessas dificuldades, nós tomamos medidas duras, inclusive suspendemos diários, suspendemos cursos, suspendemos treinamento fora da sede do município, fizemos aí medidas muito duras que repercutiram, inclusive, no Estado. Eu, quando ia para Florianópolis, as pessoas diziam, aí o prefeito aí, que cortou tudo. Cortamos ponto facultativo, cortamos todo esse, abrimos a prefeitura, inclusive, de meio-dia, para dar uma ideia. A meio-dia ela fica o dia inteiro aberta, a prefeitura, das 8 da manhã às 18 da tarde, às 6 da tarde, fica aberta. Não fecha ao meio-dia. Então, isso tudo foi feito. A farmácia, por exemplo, nossa farmácia central hoje. Nossa farmácia central hoje, ela trabalha 12 horas por dia, das 7 da manhã às 7 da noite, sem fechar o meio-dia. Trabalha aos sábados, inclusive. Então, nós melhoramos também, além dessa contenção e desse equilíbrio financeiro, nós melhoramos também o serviço, né, para a população, o atendimento da população, que é importante, que a gente tem que ir lá para melhorar. Certo? E é isso que eu não estou fazendo mais nada que é minha obrigação, que é fazer atender bem o cidadão, né? Claro que tu não consegue atender 100% todos, né? Agora, mas tu tem que falar a verdade. Quando tu não pode atender, né, aí não dá. Tu diz, olha, eu não vou conseguir te atender e não tem aquele negócio de eu ir 5, 6 vezes na prefeitura para fazer um pedido. Eu já digo na primeira, né? Olha, eu posso ou não posso, e aí eu faço. Agora, a gente sabe que a vida de todos os prefeitos esses últimos anos, ou esses 2 primeiros anos, já também foram bem difíceis, por isso tudo que a gente já falou. A gente sabe que o senhor tinha um desejo de ser prefeito de São Miguel do Oeste. O senhor, obviamente, já tinha passado por outros cargos políticos, exemplo de secretário regional da ADR aqui de São Miguel do Oeste. O que o senhor encontrou na prefeitura como prefeito estava dentro das suas expectativas? Como é que o senhor... foi uma realização? Foi possível sentir isso? Olha, quem se candidata a prefeito, ele tem que entender isso não como um emprego, como uma função, como uma atividade, tem que ser como uma missão, né? E eu encarei isso como uma missão, por isso que eu realizo cada tarefa com gosto, com dedicação. E estou lá, claro que eu tenho dificuldades, né? A gente tem que se adequar, tem que se moldar, né, a um modelo, né, que hoje é muito ainda travado por algumas legislações. Nós temos uma legislação hoje, que é a lei das licitações, que é de 15, 20 anos atrás, né, onde amarra muitos processos, limite, por exemplo, de valores para você licitar, compra direta, está muito amarrado nisso. E nós estamos tentando, junto com a nossa Federação Nacional, né, dos municípios, né, fazer essa mudança nessa lei, assim como outras alterações. Mas o que a gente tem que fazer? Tem que ir lutando, tem que sempre acreditar, né, que pode mudar. Eu penso que nesse ano que nós vamos entrar, não que nós vamos ver um ano de ouro, né? A União vai ter que ajustar, pagar as contas deles, o Estado vai ter que ajustar, pagar as contas dele. Agora, eu acredito que vai subir o PIB, né, deve crescer em torno de 2% a 3%. Né? É o que está se falando aí, se não tiver nenhum transtorno no caminho. E ele crescendo, automaticamente as receitas também crescem, porque os impostos crescem. Aí aquele imposto lá que paga quando compra um terreno, né, esses negócios, os imobiliários estão praticamente parados, diminuíram bastante, não é que estão parados, mas diminuíram bastante, né, nesse ano, porque a economia deu uma segurada. E se a economia der uma crescida, uma melhorada, eu penso que vai ser um ano que dá para conseguir fazer algumas realizações também. Bom, nessa linha, se pretende ter algum aumento de impostos municipais a partir do ano que vem, seja IPTU, enfim, algum que... Não, nenhum. A não ser a correção normal, que é da lei, né? Eles vão ter essas correções normais, que é da lei. O que nós estamos trabalhando agora para fazer nos próximos 2 anos, né, é implantar o nosso programa completo de mobilidade urbana, que é o quê? Licitar o transporte coletivo, né, que hoje está em licitação precária, né, nós temos que licitar. Né? Talvez fazer ele na rodoviária um terminal urbano também, o terminal
esse que é interurbano, fazer o terminal urbano na rodoviária para poder sair de um ponto da cidade conseguir fazer um ponto de referência para dar também um volume maior para a empresa que ganhar e poder se manter. Fazer também, completar aquelas ligações interbairros, né, que você diminui em curtas distâncias. Por exemplo, aquela rua aqui atrás do Fabiano, que é Ângelo Ortiz, o nome não lembro agora, mas a ideia nossa é asfaltar ela até na frente do colégio lá do São Jorge, né, e descer na Tiradentes para interligar na 15 de novembro. Né. Se eu faço isso, aquela pessoa que vem daquela região de lá e que mora, por exemplo, em São Sebastião, que mora nessa região mais para cá, ele não precisa passar pelo centro, certo? Fazer a Rua Florianópolis, por exemplo, interligar ela até lá em cima, na outro asfalto, que é o asfalto onde liga do Guamirim, né? As pessoas podem entrar lá em cima já, quem vai para aquele lado da cidade, que está crescendo muito esse lado da cidade, mais para lá está crescendo a cidade, né? As pessoas podem fazer isso, né? E cada bairro fazer uma conexão. Alguns bairros são bem servidos, por exemplo, Agostinho é bem servido de conexões, são 4 ruas asfaltadas ali que tem para chegar até na universidade. Já tem bairros que tem uma só. E bairros grandes. Né? A ideia é levar então a ideia é fazer também, como fizemos, por exemplo, naquele asfalto 1º de maio, lá, 1º de maio que liga a área industrial. Né? Você fazer outras conexões para aliviar um pouco o trânsito do centro e melhorar a mobilidade. E também desenvolver o bairro. Porque com isso, né, nós vamos desenvolver os bairros. Sim, e aí, porque ninguém do centro. Comércio dos bairros. Ninguém do centro tem que ter ciúme, né? Sim. Se um bairro começa a crescer, então a corpo de uma pequena vila, né? Certo? Eu acho que é isso que a gente tem que fazer. Nós não podemos hoje, né? Cidade não é feita só do centro. Não, né? não pode trabalhar com privilégio, né? Você tem que dar as condições iguais para todos, né? Porque se eu dou condição boa aqui no centro, eu também tenho que dar lá para o bairro, tem que atender, tem que melhorar as coisas para eles, né? Para daí, daqui a pouco, ter lá um comércio lá, ter isso, e o comerciante que mora mais no centro tem que ter a competência de se estabelecer, e é assim que funciona, né? Eu acho que quem é competente, quem é dedicado, quem trabalha, quem luta no dia a dia, vence. Né? Eu não tenho dúvida. Tem dificuldade, mas vence. E eu acho que é assim que a gente constrói, né, um futuro de uma cidade. Não existe, né, quem quiser ter sucesso, não existe pegar o elevador. Vai ter que subir pelos degraus, degrau por degrau, pela escada. Né? Não tem esse negócio do cara querer subir rapidamente como sobe pelo elevador. Né? Tem que pegar a escada, subir devagarinho, degrau, para firmar os passos, né? E ter a sua realização como empresário, como membro da comunidade e como munícipe de São Miguel do Oeste. Que bacana. Prefeito, eu quero agradecer a sua presença, a sua entrevista aqui, bem importante esses esclarecimentos para a população. Estamos já no final de novembro, já aproveitar aqui e desejar um bom final de ano para o senhor também e que tenhamos uma economia diferente a nível de país e que isso reflita também nos municípios a partir do ano que vem. Obrigado, viu? Eu agradeço, então, também transmito aqui a todos os internautas aqui um abraço, né, e agradecer, eu só tenho que agradecer a população de São Miguel do Oeste, porque ela tem sido, sempre tem a pessoa que fala aqui, mas ela tem sido eu tenho sido muito bem recebido e me sinto confortável no meio da população. Agora, no final de semana, por exemplo, né, fui nas 2 festas, né, dos times de futebol que ganharam. E se me convidassem, eu ia conseguir ficar em segundo também, né? Certo? Então a gente tem que fazer o quê? Tem que participar, e quando tu participa, tu vai aprendendo. E eu tenho aprendido muito e agradeço a vocês também por esta oportunidade de mostrar um pouco a São Miguel do Oeste, aquilo que nós vamos fazendo e o que pretendemos fazer também para os próximos 2 anos. Muito obrigado. Obrigado, prefeito Wilson Trevisan, conversando com a gente ao vivo aqui no programa Você em Foco nessa segunda-feira. E, claro, você segue com a gente, tem dicas bem importantes. Você sabe que a gente usa sempre esse espaço aqui da Livraria Objetiva, todas as segundas-feiras, para levar informação, entretenimento. E aqui você encontra dicas super especiais para você presentear nesse final de ano. Seja amigo secreto, você vai dar presente para alguém, o aniversário, tem colares, aromatizadores, tem livros, uma papelaria completa com canetas diferentes, lápis diferentes, garrafinhas, linha infantil, tudo isso você encontra aqui na Livraria Objetiva para você dar de presente aí, tá bom? E eu tenho uma outra dica bem legal que é da morada atual aqui de São Miguel, presta atenção.
Construir a nossa casa, apartamento, o mesmo escritório é a realização de um sonho, não é mesmo? São Miguel do Oeste e região contam com a maior rede de lojas de móveis planejados da América Latina. É a Morada Atual, representante da marca Italínia. Uma loja linda, a marca Italínia você já conhece, tem qualidade, acabamento perfeito e proporciona muito conforto. Venha conhecer a Morada Atual e faça um orçamento. Realize o seu sonho. Construída. O programa Você em Foco com a conexão da MKNet Telecom, a sua melhor conexão sempre. Está precisando de uma internet de velocidade? Procure a MKNet Telecom e com certeza você vai contratar o pacote ideal aí para você, para sua família, você que gosta de assistir filme, gosta de jogar online, enfim, para todas as suas necessidades você encontra a velocidade que você precisa aí na MKNet Telecom. E o programa Você em Foco foi até Chapecó. Eu fui visitar o meu amigo jornalista da RIC TV Record, o Diego Antunes. Ele contou um pouquinho aí da sua trajetória e falou um pouquinho também do seu trabalho atual. Uma entrevista bem bacana, eu gostaria de compartilhar com você. Bom, o programa Você em Foco de hoje está em Chapecó, aqui na RIC TV Record. E o programa de hoje é com meu amigo... Grande Jucinei. Jornalista Diego Antunes, prazer enorme estar aqui contigo, meu amigo. Demorou esse encontro, né? Demorou. Mas eu tenho visto aí no dia a dia que o teu dia parece ter um pouco mais do que 24 horas, né? Você está correndo bastante. Tem dias que ele tem 30 horas. A rotina é muito... E você tem que fazer, senão você não consegue cobrir tudo, né? Porque... E muita coisa acontece. E hoje com essa evolução da mídia, dos veículos de comunicação, das plataformas que os veículos estão adaptando também, você precisa correr para estar sempre deixando o teu ouvinte, o teu telespectador sempre bem informado. Porque hoje a informação ela é instantânea e eu sempre digo que ao invés de, por exemplo, a televisão e o rádio querer competir com a internet, com a instantaneidade do celular, por exemplo, você tem que pegar e agregar, trazer ele para si também, né? Aproveitar dessa ferramenta e tem dado certo. Quando você consegue se conectar com o teu telespectador através da internet, por exemplo, ele acaba te pautando muito mais do que, por exemplo, você ter um pauteiro na tua empresa e você ficar entrando em contato com possíveis fontes, né? Então, ajuda bastante nas pautas do dia a dia. Quem não sabe, o Diego a gente se conhece já de São Miguel do Oeste, pela passagem do rádio, ambos pelo rádio. Aliás, você continua no rádio ainda, né? Eu continuo, eu não consegui deixar o rádio. Eu vim para Chapecó há 7 anos, eu saí, eu trabalhava em uma emissora, na Rádio Progresso, AM de Descanso, fiquei quase 5 anos lá, e quando vim para Chapecó, tão logo eu entrei na TV, na RIC TV Record, eu já também acabei entrando no sistema Condá de comunicação, que isso é meio natural, assim. Eles precisavam de alguém, na verdade era um programa terceirizado, que era apresentado pelo meu colega aqui da RIC TV, o Eduardo Prado, que era o Comando 610, então ele precisava de alguém que pudesse trazer alguma informação, mas também pudesse contribuir com um certo humor, uma irreverência. E eu entrei no sistema Condá, assim, de forma terceirizada. Mais leve, a informação. Mais tranquilo. E aí depois eu vim a fazer parte também de uma outra rádio do mesmo grupo, Condá, uma rádio FM, que é o Oeste Capital, e atualmente estou na Sonora FM, que também é no mesmo grupo. Que bacana. Essa fase que você está vivendo, a gente sabe que você é apaixonado pelo rádio, mas gosta do vídeo, gosta da TV. Hoje tu tem ganhado um espaço notório na televisão, especialmente em todo o estado, porque parte do teu trabalho também é veiculado a nível de estado de Santa Catarina. Como é que tu se vê hoje fazendo uma retrospectiva da sua legal, saída lá de São Miguel, descanso da Rádio Progresso hoje? Tem tudo a ver assim, porque quando eu comecei a fazer a faculdade de jornalismo lá na UNESC em São Miguel, que inclusive eu acho que o curso deveria ser retomado, e aí vai um puxão de orelha, porque quem viveu, né? Quem viveu aquilo sabe da estrutura, enfim,
A estrutura da UNESC, por exemplo, lá em São Miguel do Oeste, de estúdio, ela não deixa a desejar em nada com estruturas de emissoras Brasil afora. Mas, enfim, e foi através de uma matéria que eu fiz para a universidade sobre a prefeitura de Descanso, algo que estava acontecendo lá, não me recordo qual era a pauta, enfim, mas foi esse vídeo, ainda na matéria de Tele 1 ou 2 eu acho que era, que é a grade. Uhum. Eu encaminhei essa matéria para a RIC TV aqui de Chapecó. Não vou dizer que foi despretensiosamente, porque eu tinha pretensão. Tinha intenção, mas aí eu mandei. Não acreditava muito que pudesse Não, trazer. vou mandar. Assim como mandei para outras emissoras, não só de Santa Catarina, mas também do Brasil todo. E, coincidentemente, uma emissora do Mato Grosso entrou em contato comigo e no mesmo dia a RIC TV Record. Olha. E aí eu optei por ficar mais perto da família, enfim, porque primeiro eu vim aqui para fazer um freelance, trabalhar um trabalho de um mês, então coincidiu com as férias que eu tirei lá na emissora que eu trabalhava, então estava gozando de férias lá, vim para cá, fiquei um mês cobrindo as férias de um colega, que não está mais na emissora, mas amigo meu de longa data, e depois disso voltei lá para o meu trabalho de rádio lá no Extremo Oeste, tranquilo. E isso foi em fevereiro, quando eu estive aqui, né, daquele ano de 2011, e no dia 7 de setembro do mesmo ano eu estava retomando as atividades aqui efetivo. Agora, eu imagino a expectativa, né? Você usou as suas férias, veio, obviamente deu o teu melhor, e aí pensou, e agora? Será que rola? Eu ligava toda semana. Teve várias passagens, porque nesse tempo eu acabei me transformando numa espécie de um correspondente da RIC TV Record do Extremo Oeste catarinense. Fez esse vínculo, fez essa ligação, exato. primeiro passo. Então, o pessoal começou a me conhecer através da minha voz, porque daí o Eduardo Prado, ele apresentava o extinto Jornal do Meio-Dia, e ele me chamava dizendo o seguinte: vamos agora às informações do Extremo Oeste catarinense, quem está lá é o repórter da Rádio Progresso AM 590, o Diego Antunes, e aí aparecia a minha fotinha na tela, né, no mapa, a minha fotinha, e aí eu entrava com um boletim em 1, 2 minutos, fazendo um apanhado geral de tudo que acontecia de relevante no Extremo Oeste catarinense. Então foi que isso me deixou eu conhecido, assim, as pessoas já sabiam quem era o Diego Antunes. Então, a partir do dia 7 de setembro, em agosto eles entraram em contato comigo, em setembro eu terminei todos os vínculos que eu tinha com a antiga emissora, a qual eu agradeço muito pela oportunidade, e acabei vindo para cá. Esse processo foi até, analisando agora com outro olhar, foi interessante, porque quando você chegou aqui, as pessoas e a própria comunidade especial de Chapecó já tinha noção de quem era o Diego. Já tinha, exatamente. E assim, eu sempre, modéstia à parte, tive uma desenvoltura boa com a câmera, né? Então, isso me ajudou muito, além daquilo que você também tem, que é a questão do improviso do rádio, né? O rádio ele ajuda bastante, quase que em todas as outras áreas do jornalismo, justamente por essa, especialmente o que envolve expressão, a voz, porque o rádio ele obriga você a improvisar em diversas situações, quase na maioria do tempo, né? Exatamente. E o rádio me deu esse aval, me deu cancha para que eu pudesse ir galgando e conquistando alguns espaços aqui dentro da TV. Um deles, com cerca de 6, 7 meses de casa, eu já fui convidado a fazer as férias, ou cobrir as férias do apresentador, do âncora principal, que é o Eduardo Prado. Naquela época ele tirou férias, e aí eu recebi essa incumbência de fazer as férias dele no mês todo, durante 30 dias. E foi muito bom. E aí vem aquela outra história, que você sai de repórter, vamos ver como é que você vai se sair na bancada. É diferente. É diferente. Para quem trabalha na área, é diferente, né? Mas eu te digo que não é tão trabalhoso quanto o trabalho de reportagem, de apuração, sim, lógico, né? Porque sim, ali na apresentação você recebe praticamente tudo pronto, você tem muita participação de edição, de leitura, de produção, mas você recebe muito pronto. Então você é o porta-voz de toda uma grande equipe que tá na retaguarda, né, te ajudando de questão de produção, técnica, apuração,
edição, os pauteiros, né, que a gente tem, graças a Deus, a RIC TV Record é uma das únicas emissoras de Santa Catarina que tem pauteiro, que é quem pensa pautas, logicamente que conversando com o jornalista, com o repórter, né, sobre quais são as demandas, quais são as necessidades de comunidade, enfim, de várias outras editorias, né? A gente chama de editoria, são os assuntos, né? Geral, política, economia, polícia, esporte. Então o pauteiro, ele te ajuda a pensar isso e ele ajuda meio que a clarear a ideia para o repórter e mais ou menos você formatar o que vai ser o jornal do próximo dia. Que bacana. Hoje, além de reportagens, você também tem a incumbência de um programa, como eu falei lá no início, que o pessoal conhece o Diego também a nível de estado, tem um programa bem importante, muito importante pelo formato que ele tem e pela linha editorial dele também, que é muito importante, que entra aí a questão do agronegócio, que a gente sabe a importância desse setor na economia do país todo, que é o RIC Rural. E esse é um programa a nível de estado, né? De estado, exatamente. Esse programa ele já existe há quase 6 anos e ele sempre foi produzido tendo como cabeça de rede Chapecó. Por quê? Porque aqui é um celeiro agroindustrial, né? As maiores indústrias, agroindústrias do Brasil estão aqui no Oeste, estão aqui em Chapecó, que é a maior produtora de proteína animal do mundo, inclusive. Olha só. Então, além disso, nós temos a questão de produção de grãos, que também é muito forte. Então o celeiro agroindustrial está aqui, nada mais justo, e assim a nossa direção e presidência pensou que o programa deveria ser produzido a partir daqui, porque nós temos esse DNA. E partindo dessa organização, digamos assim, é que a gente produz esse programa, contando com matérias de outras praças, mas esse programa para o pessoal entender mais ou menos a ótica. Ele parte de Chapecó. Parte de Chapecó. Então, esse programa faz mais de 1 ano e meio que eu estou à frente dele. Então, eu sou o produtor, eu penso o programa, produzo ele com a ajuda das demais praças, ajudo na edição e apresento o programa. Ele é gravado na metade da semana e ele é exibido no domingo às 9 horas da manhã para todo o estado. Ele é produzido aqui, depois de pronto a gente gera ele para Florianópolis e Florianópolis é a responsável por espalhar para todas as regionais, as praças. Que bacana. Agora, antes da gente fechar, como é que surgiu essa paixão pela TV? O rádio a gente já sabe, foi onde você começou. Como é que você descobriu que a TV poderia ser algo que você gostaria de fazer e que poderia dar certo? Acho que ela veio meio que ao natural, mas eu sempre gostei de TV, sempre assisti muita TV. Fui muito mais telespectador do que ouvinte. Mas o rádio transformou-se numa paixão no momento em que eu entrei na primeira emissora. Foi na Rádio 103, lá em São Miguel do Oeste, e eu conheci lá e vi a dinâmica de como é que funciona toda a questão, né, de logística interna, enfim, e acabei me apaixonando. A TV veio na sequência. Eu treinava muito na frente do espelho, muito assim na frente do espelho. Quem que faz vídeo não fez isso, né? Apresentação, dicção, postura. Então eu treinava muito. Beleza, não podia contar muito. Então eu tinha que tentar algo que pudesse me ajudar. Então a questão do rádio me ajudou muito, a desenvoltura depois na própria universidade, que graças a Deus lá a gente tinha uma grade que possibilitava você ter essa ligação com a TV. Junto com o rádio, assim, você tinha... E pela estrutura que você falou antes também, te colocava numa situação muito semelhante do que você iria encontrar posteriormente a formação num veículo, né? Exato, inclusive ligação com o mercado, né? A gente tinha, por exemplo, a Cristiane Pelágio foi quem inaugurou o estúdio de TV lá. Em 2007. 2007. E aí você está lá na faculdade fazendo aquilo que você vai ter como profissão e de repente você vê alguém que você admira, assiste toda noite praticamente na época do Jornal da Globo, né? E aí acabou que ela inaugurou aquilo, a gente ficou encantado de ver, né, a palestra e depois todo mundo tirou foto e tietou, enfim. Então,
A universidade nos deu cancha para isso, nos deu capacitação para isso. Não posso nunca esquecer do Emanuel Lourenço, que foi quem puxou a orelha quando precisou, né? Mas também elogiou quando precisou também. A gente trocava muita informação até hoje, quando a gente se encontra. Professor, palestrante. Hoje ele corre o Brasil. Mas, enfim, foi alguém que participou muito. E aí essa paixão da TV surgiu exatamente na universidade. Eu já estava trabalhando no rádio e aí alguém, eu não me lembro quem foi, disse, olha, eu acho que de repente pode ser que a TV você se dê bem, enfim. E aí eu fui trabalhando aquilo, né? Fui trabalhando. Claro que não foi um trabalho muito fácil, né? Mas depois que você entra, é difícil sair. Agora, Diego, para quem está assistindo a gente e que sonha, especialmente vamos falar da área de comunicação, mas também vale para qualquer outro tipo de sonho, qualquer outra profissão. Tudo isso que você está contando agora, talvez as pessoas possam pensar que isso, embora tenha dito que não foi da noite para o dia, tudo exige muito esforço, muita dedicação, muito empenho. Mesmo hoje, eu acredito que você estando na posição que você está, ao nível de profissional que você é, aonde você já chegou e alcançou a casa das pessoas, o lar das pessoas, mesmo assim a responsabilidade aumenta cada vez mais e é preciso sempre buscar mais. Eu gostaria que você deixasse um recado aí para quem sonha em, quem sabe, ser um jornalista, trabalhar em televisão, enfim. Assim, não desistir e fazer o simples que dá certo. Não querer inventar, não querer reinventar a roda, tratar as pessoas da mesma maneira que eu estou conversando com o Josinei aqui, eu converso com o telespectador na rua, eu encontro uma entrevista, enfim. Não querer inventar e sempre persistir. Eu contei uma história de uma emissora de rádio que eu fui... Eu ia te perguntar porque eu vi não sei se foi no Instagram. Isso, eu fiz um stories. Verdade. Alguém me perguntou justamente sobre essa batalha que não é nada fácil para você entrar e você receber essa primeira oportunidade. E aí eu contei a história de uma vez que eu já trabalhava em rádio AM e queria ir para o rádio FM. E eu fui chamado para uma entrevista numa determinada emissora e aí o diretor dessa emissora, ele disse, olha, traga-me aqui um piloto, que é um CD com as suas gravações, e eu vou avaliar, que talvez a gente pode até voltar a conversar. E aí eu levei o piloto, muito feliz da vida, agora é a minha entrada para a Rádio FM. Eu entreguei o piloto a ele disse, olha, legal, é importante, bom saber que você está no mercado, né? E você pode ter certeza que assim que abrir uma vaga, você é o primeiro que eu vou entrar em contato. Eu estou esperando até hoje. Mas é o seguinte, aí eu saí da sala dele, fui até o estúdio onde eu tinha alguns amigos e pessoas que eu admiro até hoje trabalhando, fui tomar um chimarrão, conversar, aquela coisa toda. Quando eu saí, né, do estúdio, fui até meu carro que estava na rua, na frente do meu carro tinha uma lixeira e dentro dessa lixeira tinha um saco azul de lixo transparente, aquele bem azulzinho, e ali estava o meu CD que eu acabara de entregar para o diretor. E aí eu saí do carro, fui lá, abri com cuidado o saco de lixo, peguei o meu CD e entreguei e levei dentro do carro. E esse CD eu tenho até hoje aqui comigo na minha gaveta no meu escritório. E você guarda como recordação que você não vai precisar mais dele? Não, tá tranquilo. O tempo passou, esse diretor entrou em contato comigo, há cerca de 1 ano e meio, 2 anos atrás, querendo me contratar. Sabemos o seu trabalho, queremos contratar você, tem uma vaga aqui para o jornalismo, é legal, é bacana. E eu agradeci, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Sim. Então eu não podia exigir muito, né? Talvez eu não estivesse de acordo, né, com o perfil daquela empresa, exatamente. Mas vai uma dica, não desista jamais. E para quem é dono de veículo de comunicação, preste muita atenção, porque às vezes você pode matar o sonho de uma pessoa. Não foi o meu caso, porque eu continuei, eu persisti. Aquilo só serviu para que eu pudesse, de repente, fechou-se uma porta, abriu-se uma janela. Mas muitas pessoas talvez não tenham estrutura suficiente para entender isso, né? E para quem quer começar ou quer iniciar, não dá para... Assim, você precisa enxergar, você tem que fazer mais ou menos um lastro assim, daqui a 5 ou 10 anos onde eu quero estar. Planejar só. Porque se você planejar para o próximo ano, às vezes pode ficar um pouco frustrado. Quando você pensa a longo prazo, você tem um tempo para ir melhorando ao longo do caminho, né?
eu quero daqui 10 anos ser um baita apresentador de TV. Faça metas curtas que você possa cumprir. Exatamente. E aí pense lá na frente, coloca uma meta geral grande, mas vai melhorando no caminho, né? Aí você já vai chegar lá e daí você vai pensar assim, valeu a pena. Porque é muito bacana quando você faz um retrospecto, quando as pessoas te param na rua, quando você torna-se conhecido por aquilo pelo bom trabalho que você desempenhou, né? Eu acho que isso é importante e não desistir jamais, porque se existem 100 pessoas, muitas delas vão querer te colocar para trás, mas a única que não pode retroceder é a gente mesmo. Que bacana. Meu brother, Foi um prazer conversar com você. Essa visita, falar um pouquinho da tua história, do teu momento que tu está vivendo. A gente compartilha disso dos amigos, porque a gente sabe o quanto é importante a cada passo que a gente dá, a cada conquista que a gente faz. E amigo, é assim mesmo, gente. A gente torce e eu torço muito por ti também. Exatamente. Inclusive eu torço por você. Eu acho que São Miguel ganha muito com o formato de programa que você está apresentando. Grandes centros já contam com isso, inclusive com muitos concorrentes, né? Mas eu acho muito importante e a comunidade regional precisa entender que os veículos de comunicação, no caso do Jucinei pela internet, o rádio, a TV, eles ainda têm uma importância fundamental no desenvolvimento da região. Muitas vezes as pessoas pensam, mas o desenvolvimento ele serve somente para, ou aliás, a responsabilidade sobre o desenvolvimento da nossa região depende só do poder público. Praticamente a maioria sim, mas também de quem leva a informação, quem, de repente, aquele empresário que fica pensando, será que vou investir, será que eu não vou investir em comunicação? É muito importante porque você acaba privilegiando e enaltecendo a sua região. Se você, por exemplo, escolher um veículo, você vai escolher também contribuir para o crescimento daquela região, né? Então é interessante, notadamente, que a gente tem muita dificuldade de receber, muitas vezes, informação, pauta de cidades que ficam mais longe de Chapecó. A nossa região de abrangência é de Curitibanos a de União Cerqueira, hoje, né? Então, quando você tem, por exemplo, um elo, se tem, de repente, algum veículo de comunicação lá naquela determinada cidade, que ajude a fazer, né? Que ajude a fazer essa ligação e principalmente que tenha uma audiência, que aquele pessoal da cidade o reconheça como tal, né? Tem aquele sentimento de pertencimento. O programa do Jucinei é de São Miguel do Oeste, mostra as nossas coisas. Estou citando um exemplo. Sim. Eu acho que é muito importante. Isso precisa acontecer. O mesmo bairrismo que, por exemplo, o gaúcho tem com tudo que é do Rio Grande do Sul, nós temos que ter com as coisas que são nossas. Né? Da nossa cidade, da nossa região. Exatamente. Assim como o rádio já conquistou um grande espaço, a internet está vindo aí, a gente vem se reciclando. A RIC TV, por exemplo, hoje também tem muitas plataformas digitais. Por quê? Porque a gente precisa atender também esse público que estava carente dessa questão. Né? Que bacana. Obrigadão, meu amigo. Mais uma vez. Prazer, viu? E olha só, né? Você vê que demorou para a gente fazer esse encontro aqui, mas eu tenho certeza que a gente vai fazer outros para trocar ideia, experiência. É muito bacana e eu estou sempre à disposição. Obrigado, meu amigo, mais uma vez. Um Valeu, abração. Abraço. Diego Antunes foi o nosso convidado do programa Você em Foco de hoje. Bom, que bacana, que bate-papo legal com meu amigo Diego Antunes. Sucesso para ti, meu amigo. Me recebeu super bem lá na RIC TV em Chapecó. Prazer tê-lo como amigo. Feliz em saber que você está super bem, com certeza pelo trabalho que tu realiza. Tem muito sucesso, muitos frutos bons para colher. Um abraço para ti, obrigado pela parceria de sempre, pela amizade, tá bom? E a gente, claro, encerra o programa Você em Foco desta segunda-feira, agradecendo a sua audiência. Lembrando que você pode curtir, compartilhar aí o nosso programa. Pode também ir lá na página no YouTube, né? Se inscreva lá, todo o material, todos os vídeos produzidos pela gente estão lá disponíveis para você, inclusive o programa Você em Foco. Ótima semana para todo mundo e até a semana que vem.
Construir a nossa casa, apartamento, o mesmo escritório é a realização de um sonho, não é mesmo? São Miguel do Oeste e região contam com a maior rede de lojas de móveis planejados da América Latina. É a Morada Atual, representante da marca Italínia. Uma loja linda. A marca Italínia você já conhece, tem qualidade, acabamento perfeito e proporciona muito conforto. Venha conhecer a Morada Atual e faça um orçamento. Realize o seu sonho. Dica Emiganet. Desvendando o sinal Wi-Fi. Você sabe como o Wi-Fi circula em sua casa e possibilita que a internet chegue até os seus aparelhos? São ondas irregulares que possibilitam que você navegue de qualquer lugar de sua casa. Mas justamente por serem irregulares, essas ondas podem sofrer interferências de obstáculos encontrados no caminho. Fique ligado! Deixe seu roteador na parte central de sua casa. Assim todo mundo consegue aproveitar a internet com mais velocidade. Emicanet, com você, sempre conectados.